Você pode não ver, mas os Estados Unidos, Rússia e China já estão em conflito direto, em guerra, mas é uma guerra digital, silenciosa e permanente. E que, assim como a guerra tradicional, tem consequências muito profundas na sociedade. Quer entender mais sobre isso? Então me segue no vídeo. No dia 13 de agosto de 2016, um sábado, alguém que se identificava como Hall9999 enviou essa mensagem pelo Twitter para a empresa de cibersegurança Kaspersky em Moscou. E então, vejam aí de que forma nós podemos conversar com o Yevgeny presente. Prazo de validade, 3 semanas. Aparentemente, Hall queria oferecer alguma coisa valiosa. O Yevgeny, com quem ele pretendia falar, é Eugene Kaspersky, dono da companhia, mas não do tempo. Meia hora depois, um grupo auto-intitulado Shadow Brokers começou a vazar, uma atrás da outra, ferramentas altamente confidenciais que a National Security Agency, a NSA, a super agência de espionagem dos Estados Unidos, usava para invadir computadores de outros países. Vazaram os programas com as seguintes mensagens: atenção governos, quanto vocês pagariam pelas armas do inimigo? Nós conseguimos armas dos mesmos criadores do Stuxnet, do Duke e do Flame. A Kaspersky chama eles de Equation Group. Nós hackeamos o Equation Group. Inicialmente, o grupo queria dinheiro e iria chantagear usando os programas sigilosos, mas desistiram e liberaram tudo de graça. Um pouco mais pra frente, na história do Hall9999, ele teve a identidade descoberta e revelada pelos russos. Era Harold T. Martin III, de 51 anos, um ex-militar que trabalhava na NSA há 20 anos e foi preso 2 semanas depois. Ele é acusado de roubar 50 terabytes de arquivos da agência e foi julgado em julho de 2019 a 9 anos de prisão. Um outro rapaz, o vietnamita naturalizado americano, Nia Pho, de 67 anos, achou que estava ficando para trás, sendo preterido em promoções no seu emprego na NSA. Então ele começou a levar serviços para casa para trabalhar à noite. Ele pertencia ao Tailored Access Operations, operações de acesso dirigido que reúne a elite dos hackers da NSA. E durante 5 anos, Nia Pho levou para casa arquivos e ferramentas confidenciais sem que ninguém percebesse. Até que um dia, por descuido, ele se esqueceu de desabilitar o antivírus do computador doméstico antes de mexer nos arquivos da NSA. Esse software, que por coincidência era da Kaspersky, classificou os arquivos como vírus e enviou automaticamente cópias deles para a sede da empresa em Moscou. Nia foi preso em 2017 e condenado a 5 anos de cadeia. E foi assim que a NSA, uma agência tão secreta que durante décadas o governo americano sequer reconheceu a sua existência, viu algumas de suas armas mais poderosas caírem na mão de outras pessoas. Mas ficam as perguntas. Por que Harold Martin, veterano da NSA, tentaria negociar pelo Twitter sem usar nenhuma ferramenta para esconder o seu IP e, pior ainda, usando as iniciais do próprio nome como apelido? Por que os arquivos da NSA vazaram meia hora depois se o Harold deu 3 semanas de prazo para negociar? Por que o Nia Pho instalaria um antivírus russo no seu computador pessoal? E aí, num cúmulo de desleixo, se esqueceria de desabilitar ele antes de mexer no vírus americano que ele mesmo estava criando? E por que eles só pegaram o Nia só 5 anos de cadeia e o Harold só 9 anos, quando a traição é um troço muito sério nos Estados Unidos? Essas duas histórias estão cheias de pontas soltas, mas elas têm uma coisa em comum: a Kaspersky. A Kaspersky foi fundada por Eugene em 1997 e cresceu até se tornar a 3ª maior empresa de cibersegurança do mundo, só atrás das americanas Symantec e McAfee. Mas, desde recentemente, ela passou a enfrentar uma série de oposições de um monte de países. Em 2018, o Congresso dos Estados Unidos aprovou uma lei proibindo o uso de softwares da Kaspersky nos computadores do governo federal e das suas agências, como a NSA, CIA, FBI, Pentágono, NASA. E o Reino Unido e a Holanda fizeram a mesma coisa, tendo o Parlamento Europeu aprovado uma moção de desconfiança contra a Kaspersky, cujos softwares ela acusou de ser maliciosos. Ora, de onde que vem essa panaceia? Segundo o dono da empresa, o próprio Eugene, isso aconteceu porque eles são os melhores em reconhecer os novos tipos de ataques. Por isso, alguns desse setor os odeiam. Esse setor a que ele se refere é o da guerra cibernética. Aquele que os Estados Unidos, Rússia e China tentam espionar e atacar virtualmente uns aos outros todo dia, o tempo todo. Em dezembro de 2018, a Universidade de Oxford divulgou um relatório mostrando como a Rússia criou uma centena de páginas falsas em redes sociais para tentar influenciar as eleições dos Estados Unidos. Os americanos, por sua vez, passaram a última década desenvolvendo vírus sofisticadíssimos para invadir e atacar redes de vários países, como por exemplo o Stuxnet, que foi usado para danificar centrífugas de urânio do programa nuclear do Irã. Já a China incluiu um chip espião nas placas-mães produzidas pela empresa Supermicro, presentes nos servidores de 30 companhias americanas, incluindo Amazon, Apple e grandes provedores de internet. Claro, eles disseram que negaram ter sido afetados,
mas a gente nunca sabe até que ponto isso é verdade. Segundo um relatório divulgado pela consultoria iDefense, hackers chineses teriam atacado 27 instituições de pesquisa, incluindo o MIT e a Universidade de Washington, nos últimos 2 anos para tentar roubar tecnologias de uso militar. E esses casos são só aqueles que acabaram vindo à tona. Certamente tem muito mais que ainda não foram descobertos ou revelados. E no mundo digital, essas 3 potências já estão em guerra. Uma guerra invisível e na qual o Kaspersky, intencionalmente ou não, assumiu um papel de protagonista. Filho de um engenheiro e uma bibliotecária, Eugene nasceu em Novorossiysk, cidade de 200 mil habitantes à beira do Mar Negro. Quando ele tinha 9 aninhos, a família se mudou para Moscou e o garoto mostrou que levava jeito para matemática. E aos 16 anos, ele foi aceito na Faculdade Técnica da KGB, a poderosa agência de inteligência soviética. E 6 anos depois, se formou em matemática e ciência da computação, arrumando seu emprego no Ministério da Defesa. Em 1989, Eugene teve o primeiro contato com um vírus de computador. Ficou fascinado e passou a estudar o tema de forma obsessiva, largando o emprego e em 97 abrindo sua empresa de software, a Kaspersky Lab. Os produtos da marca foram ganhando prestígio e costumam receber nota máxima ou ocupar pelo menos os primeiros lugares no ranking AV-Test e AV-Comparators, que são testes elaborados por pesquisadores europeus que avaliam a eficácia de dezenas de antivírus. Consequentemente, se tornou um sucesso de vendas, tanto que até o governo americano começou a usar e o Eugene obviamente ficou rico. Hoje tem 3.000 funcionários espalhados por 31 países. Com toda essa credibilidade, a Kaspersky afirma que teve acesso a arquivos da NSA, mas nega tê-los repassado ao governo russo. Segundo as empresas, os arquivos teriam sido imediatamente destruídos. Para evitar qualquer dúvida, a empresa diz que vai começar a armazenar os dados dos seus usuários, principalmente as cópias de arquivos infectados, na Suíça, onde eles vão estar fora do alcance do governo russo. Talvez, de fato, a empresa jamais tenha cooperado com o governo de Putin, mas tem uma trilha de associações entre a Kaspersky e o Estado russo. O diretor jurídico da empresa, Igor Tikhonov, fez 2 anos de serviço militar numa divisão da KGB, e Andrei Tikhonov, Chief Operation Officer, trabalhou no Ministério da Defesa russa. E, em dezembro de 2016, o então diretor de investigação da Kaspersky, Ruslan Stoyanov, foi preso pela polícia russa, acusado de passar informações do governo, onde ele trabalhou por um monte de anos, para as agências de espionagem dos Estados Unidos. Em outubro de 2018, na cadeia e aguardando o julgamento, o Ruslan sofreu uma embolia pulmonar, perdeu a consciência, foi hospitalizado. Ele sobreviveu, mas acabou condenado a 14 anos de prisão. Em abril de 2011, o filho do Eugene Kaspersky, o Ivan, foi sequestrado. A polícia libertou ele 3 dias depois, mas não era um crime qualquer. Seu mentor foi Alexei Ustenchuk, um oficial da FSO, que é a polícia especial russa que faz a segurança do Kremlin. O Ustenchuk foi sentenciado a só 4 anos de prisão. Esses casos ilustram, cada um do seu jeito, a vida na Rússia moderna. Para ter sucesso nos negócios e não se envolver em problemas, é essencial manter boas relações com um grupo discreto e poderosíssimo, os Silovik. E quem são os Silovik? Quando Putin assumiu o poder em 31 de dezembro de 99, ele encontrou uma Rússia em caos, dilapidada por privatizações corruptas e humilhada pelo alcoolismo explícito do então presidente Boris Yeltsin. A Rússia também sentiu o baque dos atentados terroristas de agosto e setembro, que no ataque sem precedentes antes, terroristas explodiram 2 prédios de apartamentos e um shopping center em Moscou, matando 226 pessoas. O Putin, que depois de deixar a KGB em 91 e ocupou depois ainda cargos administrativos em Moscou e São Petersburgo, herdou ainda um outro problema: a Guerra da Chechênia, da qual o Boris Yeltsin tinha acabado de entrar. Apesar de todos os problemas, a economia reagiu. O PIB russo, que no ano de 2000 era de 260 bilhões, cresceu quase 10 vezes, fechando 2013 em 2,3 trilhões. Só começou a cair em 2014 por causa das sanções impostas por Estados Unidos e Europa em represálias à anexação da Crimeia pela Rússia e, claro, também por causa da guerra da Rússia contra a Ucrânia. Mas, ainda assim, o PIB hoje da Rússia é de 2,24 bilhões. É um PIB considerável. E essa é uma arrancada poucas vezes vista na história e que vem acompanhada de uma gestão centralizadora e autocrática, que o Putin implantou nomeando funcionários da KGB, que desde 95 se chama FSB, que é a abreviação para Serviço de Segurança Federal, numa série de órgãos e postos-chave do governo. E essa nova classe de burocratas ficou conhecida como Silovik, que é um neologismo que significa pessoas de força, fazendo referência às agências de segurança e inteligência soviéticas, que são apelidadas de instituições de força. E os Silovik mandam na Rússia moderna. Se você é empresário, é melhor se dar bem com eles. E Eugene sempre esteve disposto a fazer isso. A agência de notícias Bloomberg
teve acesso a uma sequência de e-mails de 2009, nas quais o Eugene conversa com funcionários e pede especial atenção por um projeto sigiloso que teria sido um grande pedido do Lubyanka. Lubyanka é um prédio no centro de Moscou onde ficava a sede da KGB e hoje funciona a FSB. A empresa confirmou o teor das mensagens, mas disse que elas foram mal interpretadas. Na verdade, o objetivo era só desenvolver um software de segurança para proteger as redes do governo russo, incluindo a FSB. E talvez tenha sido só isso mesmo, mas 2 anos depois, a Kaspersky se colocou no olho de um furacão geopolítico. Em 2 de novembro de 2011, Sergei Yulasin, um engenheiro bielorrusso que ficou famoso por ter detectado o vírus Stuxnet, aquele que os Estados Unidos usou contra o Irã, ingressou na Kaspersky. E 1 ano depois dele entrar na empresa, em 2012, Sergei Yulasin descobriu e revelou ao mundo o Flame, um software espião tão sofisticado que talvez nem seja chamado de vírus. Ele se propaga por vários meios além da internet, inclusive conexões Bluetooth, e usa 5 métodos de criptografia para não ser descoberto. Rouba arquivos, grava ligações de Skype, se comunica com servidores escondidos pelo mundo e é capaz de mudar de forma e se autodestruir sem deixar rastro. Além de mostrar ao mundo como o Flame funcionava e dizer aonde que ele estava, e à época o supervírus tinha se infectado por 1000 computadores do Oriente Médio, principalmente do Irã, a Kaspersky atribuiu a sua autoria ao Equation Group, que é supostamente ligado ao NSA. A Kaspersky nunca acusou diretamente a agência de espionagem americana, a NSA, mas quando desmascarou o Equation Group, ela se tornou uma pedra no sapato dos Estados Unidos. E é a partir daí que começou a sofrer as acusações de trabalhar para o governo de Putin. Mas ninguém nunca apresentou qualquer prova contra os softwares da Kaspersky. E recentemente, as agências de segurança cibernética da França e da Alemanha se manifestaram dizendo que não tem problema nesses softwares. E ainda que não existissem motivos para desconfiar da Kaspersky, a empresa está tomando medidas para manter essa transparência, como por exemplo, permitir uma auditoria no código-fonte dos seus programas. E foi graças a isso que a Kaspersky conquistou um espaço que, pela lógica fria da geopolítica, dificilmente conseguiria alcançar: a rede interna das Forças Armadas brasileiras. Em 2013, documentos vazados pelo analista Edward Snowden, que trabalhava na CIA e hoje vive escondido na Rússia, revelaram que a NSA havia hackeado a rede interna da Petrobras e grampeado o telefone da então presidente Dilma Rousseff. Segundo o pesquisador de segurança Fábio Assolini, que há 10 anos trabalha no escritório da Kaspersky no Brasil, as agências de inteligência fazem um trabalho bem próximo das agências padrão na área de criptografia. Ou seja, a NSA e as suas rivais observam de perto e tentam influenciar o desenvolvimento de novas tecnologias de criptografia. E não é difícil entender o porquê disso. O telefone do avião presidencial usado pela Dilma era o Inmarsat, que possui um sistema de codificação de dados. Mas ainda assim, a NSA conseguiu hackear. E isso é óbvio. A NSA deve estar trabalhando perto da empresa responsável por produzir esse tipo de codificação. E o Assolini ainda diz que a Kaspersky começou a alertar o governo brasileiro em 2010 sobre questões de segurança digital. E em setembro de 2017, já no governo Temer, a Kaspersky venceu uma concorrência para fornecer software de segurança para 120 mil computadores do Exército, da Marinha e da Força Aérea Brasileira. Isso aconteceu porque ela foi a única das concorrentes a permitir que os militares vistoriassem o código-fonte dos programas. Isso mostra como todo mundo está se armando para conflitos que já têm tomado proporções perigosas. Guerras cibernéticas conseguem oprimir nações inteiras e em pouco tempo afetar suas comunicações e causar prejuízos financeiros tanto para órgãos públicos quanto para empresas privadas. Isso sem contar a neutralização de defesas e a infraestrutura de subsistência, como abastecimento de água e energia elétrica. A gente já está vendo isso na guerra entre Israel e Hamas e na guerra da Rússia contra a Ucrânia. As trincheiras virtuais estão se tornando mais numerosas do que as reais. E os civis são aqueles que mais sofrem nesse tipo de ataque. Se você assistiu esse vídeo até aqui, eu agradeço muito a sua presença, significa que você curtiu o nosso conteúdo. E se você puder complementar ainda deixando um like, se inscrevendo no canal, caso ainda não seja inscrito, e deixa um comentário aqui também. Eu quero saber o que você acha desse tema, o que você acha sobre essas novidades das guerras virtuais. Tem muita coisa para falar sobre isso, foi muito difícil fazer um vídeo curto tentando resumir tudo o que está acontecendo. Mas, caso você tenha gostado, a gente traz mais coisas sobre isso. Muito obrigado pela sua presença, não esquece de ativar o sininho porque tem muita coisa boa vindo por aí e a gente se encontra no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.